Luque, Heloísa. Gestão da cultura e do clima organizacional da escola. Heloísa Luque oferece uma contribuição teórica e prática de grande relevância para o entendimento do funcionamento institucional da escola pública, ao explorar dois conceitos, cultura e clima organizacional. Para Luque, cultura quanto e clima organizacional são construções coletivas, moldadas pela história da escola, pelas crenças e valores compartilhados pelos sujeitos que a compõem, pelos modos de interação entre os profissionais e pelo conjunto de normas, explícitas ou implícitas, que orientam as decisões e os comportamentos. Luque defende que o verdadeiro papel do gestor é o de compreender e atuar sobre as bases simbólicas da organização escolar, criando um ambiente propício à aprendizagem, à convivência democrática e à construção de um projeto educativo coletivo. A cultura organizacional, nesse contexto, é entendida como um sistema de significados partilhados que confere identidade à escola. Ela se manifesta nas crenças pedagógicas predominantes, nas práticas cotidianas, nas rotinas estabelecidas, nas formas de exercer a autoridade, no modo como os professores se relacionam com os estudantes e entre si, e, sobretudo, nos valores que orientam as ações institucionais. Luque enfatiza que não existe gestão eficaz sem o reconhecimento da cultura institucional como força estruturante da escola. Ignorar ou subestimar esse elemento leva à reprodução de práticas desgastadas e à fragilização dos vínculos coletivos. Por isso, compreender a cultura escolar é tarefa estratégica para o gestor que deseja liderar mudanças significativas. Já o clima organizacional refere-se à percepção que os membros da escola têm sobre o ambiente institucional, seu grau de abertura, confiança, cooperação, reconhecimento, justiça e acolhimento. Trata-se de um construto relacional, que expressa o nível de bem-estar e engajamento dos profissionais e alunos no espaço escolar. Luque argumenta que o clima organizacional impacta na aprendizagem dos estudantes, na motivação dos professores e na qualidade das relações pedagógicas. Um clima tóxico, autoritário ou indiferente compromete o trabalho coletivo, gera ressentimento e bloqueia o desenvolvimento de práticas pedagógicas criativas. Em contrapartida, um clima institucional positivo favorece a comunicação, o engajamento, a corresponsabilidade e a permanência dos sujeitos na escola como espaço de sentido. Luque mostra que o clima é a expressão momentânea e perceptível da cultura escolar. Mudanças sustentáveis no clima institucional só ocorrem quando há trabalho intencional sobre os elementos culturais que sustentam as práticas. Para transformar a escola, não basta promover ações pontuais ou reorganizar fluxos administrativos. É preciso atuar sobre os significados, os valores e os sentidos que circulam no interior da organização, promovendo uma cultura de colaboração, confiança e orientação para a aprendizagem. Essa perspectiva exige do gestor sensibilidade, escuta, conhecimento da história da escola e compromisso com a construção de uma identidade institucional compartilhada. Ao desenvolver esses conceitos, a autora oferece ferramentas teóricas e analíticas que permitem aos gestores escolares observar, interpretar e intervir com mais profundidade no ambiente institucional. A escola, vista não apenas como espaço físico e funcional, mas como organização social complexa, torna-se campo de atuação estratégica, onde a liderança democrática é construída no cotidiano, pela mediação de conflitos, pela promoção de valores éticos e pela mobilização dos sujeitos em torno de um projeto comum. Luque propõe que a liderança escolar se fundamente na criação de um clima de confiança e pertencimento, sustentado por uma cultura organizacional que valorize o conhecimento, a diversidade e a autonomia. Luque propõe que a liderança escolar atue como catalisadora de uma cultura organizacional voltada para o compromisso coletivo com a aprendizagem, com a justiça e com a valorização do ser humano em todas as suas dimensões. Para Luque, o primeiro passo no processo de transformação da cultura escolar é o reconhecimento de que ela já existe e que carrega em si tanto potencialidades quanto resistências. Não há cultura neutra ou espontânea, toda cultura escolar é resultado de processos históricos, relações de poder e práticas reiteradas ao longo do tempo. O gestor precisa ser um analista sensível do contexto,
capaz de identificar padrões de comportamento, valores compartilhados e estruturas simbólicas que sustentam ou bloqueiam o desenvolvimento institucional. Esse diagnóstico não se faz por instrumentos técnicos, se faz pela escuta atenta, pelo diálogo com os diferentes segmentos da comunidade escolar e pela abertura a diferentes narrativas e pontos de vista. Uma vez compreendida a cultura existente, o desafio passa a ser o de criar condições para sua ressignificação. Isso implica estimular a construção de novos sentidos coletivos para a missão da escola, desenvolver práticas que favoreçam o protagonismo docente e discente, estabelecer canais efetivos de participação e investir na formação continuada como eixo estruturante das mudanças. Luque destaca que valores como solidariedade, corresponsabilidade, ética, justiça, inovação e respeito à diversidade devem ser intencionalmente cultivados como pilares de uma nova cultura organizacional. Esses valores não se impõem por decreto, se constroem no cotidiano, pela coerência entre discurso e prática, pelo exemplo da liderança e pela repetição de ações significativas. No que se refere ao clima organizacional, Luque afirma que a criação de um ambiente acolhedor, justo e motivador começa pela promoção de relações interpessoais baseadas na confiança mútua e no respeito. Luque defende que a comunicação seja aberta, transparente e horizontalizada, de modo que todos os sujeitos se sintam reconhecidos e tenham voz ativa nos processos institucionais. A valorização do trabalho docente, o reconhecimento de conquistas, o cuidado com a saúde mental e emocional dos profissionais da escola e a gestão justa de conflitos são elementos centrais na construção de um clima organizacional positivo. Para isso, é fundamental que o gestor não se restrinja ao papel administrativo, mas se assuma como líder pedagógico, com sensibilidade humana e competência relacional. Luque ressalta a necessidade de alinhamento entre cultura, clima e projeto político pedagógico, PPP. A cultura organizacional deve estar a serviço do projeto educativo da escola, e não o contrário. Para Luque, a cultura e o clima precisam ser continuamente revisitados, avaliados e transformados à luz dos objetivos formativos assumidos pela instituição. O PPP, enquanto instrumento de gestão e de identidade institucional, deve refletir os valores que a escola deseja cultivar, orientar a prática docente e fundamentar as decisões coletivas. O gestor escolar é o articulador desse processo, e sua atuação exige clareza de princípios, capacidade de mobilização e compromisso com a construção de uma escola ética, democrática e inclusiva. Luque relaciona essa abordagem à legislação educacional brasileira, particularmente a LDB, que estabelece a gestão democrática como um dos princípios da educação nacional. Transformar a cultura e o clima escolar é uma ação pedagógica e um dever político institucional. A democracia na escola não se realiza apenas por meio de conselhos ou instâncias formais de deliberação, mas se materializa na convivência cotidiana, na valorização das vozes plurais, no reconhecimento dos sujeitos e na promoção de relações pedagógicas baseadas na escuta, no afeto e na confiança. Prática e propunha soluções articuladas aos princípios da ética, da democracia e da justiça educacional. Luque oferece uma contribuição efetiva para a prática profissional cotidiana, ao convidar gestores, professores e formadores a pensar a escola como espaço vivo de cultura e de relações. Luque reafirma o papel do gestor como líder sensível, analítico e propositivo, capaz de transformar as instituições escolares em comunidades de aprendizagem, de pertencimento e de compromisso com a formação humana.